Boa noite, galera! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Estamos aqui em mais um programa para a gente apresentar aí, conhecer novas histórias, né? Conhecer, né? Saiu de poucos dias aí, surpreendente, Alan, Duarte, Wesley, John. Então tem transformado muito as nossas vidas aí, a gente tem conhecido histórias que nos surpreenderam, né? É verdade, a gente não conhecia, eles são todos novos, né? Nossa. Tá sendo muito legal. E a gente tá entrando agora numa semaninha. Essa semana tá sendo de episódios relâmpago. Então a gente postou na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então aí a gente vai ter esses 4 dias de episódio, né, Binho? Colocar uma sequência aí de 4 dias de episódios. Nos sigam nas redes sociais, né, Gil? É isso aí, nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @podcast Gente de Fé, e no YouTube, @podcast Gente de Fé também, que é o nosso canal. Você encontra lá na bio do Instagram, bem tranquilo, é bem facinho de achar. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube, a gente espera. Passamos dos 300 seguidores no Instagram. É verdade, a gente tá muito feliz. Devagarinho a gente tá aí crescendo, a ideia é essa, né? A gente vai devagar, né? A gente vai bem tranquilamente aí. Nos ajude, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube também, que nos ajuda bastante, para que a gente vai conseguindo alcançar bastante pessoas aí para difundir um pouco a fé. Isso. E hoje, atendendo a pedidos, muitos pedidos, né? Sim. Temos aqui a alegria de, nesse sábado, né? Ter aqui o Padre Hamilton, né? Muito bem, boa noite. Boa Binho noite, e a Júlia. Padre. Boa noite. Agradecer ao senhor aí pela disponibilidade. A gente teve que bater a agenda, né? Para conseguir a data. O padre está com bastante corrido, né? Então batemos a nossa agenda e hoje deu certo, graças a Deus, para a gente estar aqui partilhando, conversando um pouquinho, conhecendo a história. Conheço o Padre Hamilton da Paróquia Santa Luzia. De 2013. 2013. Quando eu fui coordenar o Crisma lá, eu tinha 13 anos, ó. O contato dele ainda é Binho Crisma. Sério? Nossa! Binho Crisma, o padre era seminarista, né? Sim. Eu estava no primeiro e segundo ano de teologia. Eu cheguei na Santa Luzia no primeiro ano de teologia. Então nós encontramos lá vários encontros de missa parte por parte, objetos litúrgicos, retiros. Os retiros acho que foram as coisas mais marcantes. Para mim, pelo menos, foram, né? Com certeza. No sentido da crisma, né? Foi muito, muito legal mesmo. Vamos conhecer um pouco do Padre Hamilton, porque eu também não conheço toda a história. É a história do antes de ser um padre. Não conheço a maior parte da vida foi isso ainda, viu? Sério? Sim, porque eu tenho só 7 anos de padre. Meu Deus, então, maravilha. Já não sou um recém, mas também não sou ainda um idoso. O padre antigo. Tem nem 10 anos ainda de Não, 10 anos. Maravilha. É interessante porque o pessoal comenta, né, que um desafio grande são os 5 primeiros. Depois dos 5 primeiros, não é que não pode acontecer mais problema, nem que não haverá problemas. Mas os 5 primeiros são períodos de mais dificuldades mesmo. E eu comento, acho que sim. É a maturidade, né? A gente vai ganhando maturidade e vai tendo mais experiência, né? Como tudo na vida. Eu brinquei que a maior parte, porque eu fui ordenado com 28 anos. Então eu tenho 28 anos, eu fui leigo. 7 anos eu sou padre. É isso. Novo, né? 28 anos, porque são 10, 11 anos de estudo, né? Se você for pegar desde o período de pastoral vocacional, daria mais ou menos isso. Agora, efetivamente, dá 8 né? Anos. Efetivamente ali para a ordenação, né? Assim, bem novinho, né? Eu entrei no seminário, eu tinha 19 anos, ia completar 20. E aí, mas foi tranquilo. Na média, do tempo que eu entrei novo. Hoje, é muito comum que as pessoas entrem um pouquinho mais velhas, né? Já se perdeu de entrar novo, então o pessoal tá... Eu até comento, porque muita gente está tendo, eu diria, também uma conversão mais tardia. Antigamente a gente tinha uma ideia de famílias mais religiosas. Sim, hoje é quase uma raridade, né? Você ter uma família que tem um sentido religioso um pouco mais amplo. Mas é um pouco isso. Então hoje você já tem um encaminhamento, né, profissional bem mais precoce.
E as pessoas, até assim também, a vivência dos jovens na fé é bem menor. Então, tudo isso vai acontecendo mais tardiamente. A gente sente isso no próprio, né, no crisma, ou no tapete de Corpus Christi, por exemplo. Né, na Santa Luzia era só os jovens que faziam, né? Hoje nós fazemos aquele regional, a gente já vê que é bem misto, né? Já não é mais só os jovens que tomam a frente, já é algo misto mesmo, né? E não tem, às vezes, nem muito jovem, né? Tem os que tem a turma do crisma, às vezes nem a turma Eu até inteira. comento que hoje, eu até diria que naquele tempo tinha também o adolescente. Porque o jovem, ele tá na sua rotina louca de trabalho e estudo já. Coitado, o jovem, numa véspera de feriado na quinta-feira santa do Corpus Christi, tem uma dificuldade. Agora, o adolescente ainda não estuda à noite, ele ainda consegue. Eu comento, tem uma coisa boba que mudou a rotina de muita coisa. Tá crescendo o ensino integral, né? Então, o ensino integral, ele, entre aspas, domina a criança ou o adolescente a semana inteira, né? Eu acho positivo e tal. Mas você tem menos tempo disponível para outras coisas, né? Quando você tem o tempo, quer descansar, né? Quer dar uma dormida até mais tarde, descansar, porque não quer... tem... Mas o Padre Hamilton, o Hamilton Nascimento, é isso, né? Só faltou o Gomes. Do Nascimento. Do Nascimento. Como foi, padre? Como começou a sua história? A gente quer conhecer um pouquinho aí. Onde nasceu. Não é só todo mundo, não. A gente também é curioso. Tudo bem, não tem problema. Eu falei, nossa, se o povo pediu é porque acho que estão fazendo carta pra me protestar já, né? Querem saber tudo sobre o senhor. Olha, tudo nem eu sei. Tô tentando entender. Mas assim, brincadeiras à parte, mas quando a gente começou com o Reinaldo, depois o Alexandre, daí já veio o Padre Mário e o Padre Clemilson. Daí o pessoal falou, Padre Hamilton. Daí mandava no WhatsApp, Binho, vocês não vão chamar o Padre Hamilton? Não, a gente tá tentando agendar, mas vocês não vão chamar o Padre Hamilton? Tudo no tempo certo. Porque também é uma curiosidade pessoal, porque o senhor chegou agora aqui, né? Sim. Mas o pessoal quer conhecer, né? Exato. Bem, nasci em 1989. Já sou uma pessoa do milênio passado, como alguns de vocês também. A Júlia não. A Júlia ela é desse milênio. Então nós somos do outro milênio. Eu sou ali da viradinha. Pronto. E nasci aqui em Ribeirão Pires mesmo, né? Eu brinco que eu sou do Rio Grande, mas em Rio Grande só nasce quem tem pressa até hoje. Porque não tem hospital até hoje, né? Então eu brinco que quando inaugurou a UPA, que a gente soube ali que, olha, alguém tá nascendo ali com mais frequência. Curiosamente, eu encontro algumas pessoas que dizem que nasceram em Icatuaçu. Tem uma turma do Valentino. Icatuaçu era o distrito antes de virar cidade. Então elas foram registradas ali em Icatuaçu, mas nasceu da parteira, né? Nasceu em casa mesmo. E nasci aqui em Ribeirão, né, no Hospital Ribeirão Pires. Segundo o que minha mãe diz, quem fez o parto dela, que eu nasci, foi o Dr. Jorge Mitidiero, que foi vice-prefeito, né, inclusive, aqui na cidade. Nunca o conheci, só sei que foi ele que ajudou que eu viesse ao mundo. E, como falei, morei sempre no Rio Grande da Serra, né, gosto muito. Desde maio sou cidadão de lá também, né. Agradeço, inclusive, a quem fez esse gesto. E cresci no Jardim Santa Teresa. Estudei, como a maioria das crianças do meu tempo, na escola que nem existe mais, Lídia Poloni, que é onde hoje é a sede ali do atendimento da Prefeitura do Rio Grande. E ali foi a pré-escola, estudei da primeira à quarta série no Edmundo Luiz da Nóbrega Teixeira, que é no Jardim Santa Teresa, e depois fui para o Cassiano Ricardo. Fui para o Cassiano por uma situação muito específica, né? A escola do Edmundo teve um problema com chuvas e desabamento do morro, atingiu algumas salas. E a gente ficou num esquema tão ruim da escola, a gente tinha aula tipo 2 horas por dia, porque tinha que revezar as salas. E aí minha mãe e meu pai, vendo aquilo, buscaram ali uma intercessão para que eu tivesse, para que eu pudesse ir para o Cassiano Ricardo. E aí no Cassiano Ricardo eu fiquei até o ensino médio. Muitos professores lá do Cassiano são aqui de Ribeirão. Encontro na missa, na rua. Tem sido uma experiência bem interessante. No Cassiano, por incrível que pareça, por mais tímido que eu seja, hoje não parece tanto, mas era mais. Fui presidente de Grêmio, coisas loucas assim, mas que foram interessantes. Depois eu voando, né, para essa fase.
trabalhei, fui estagiário da CPTM, na estação do Rio Grande da Serra, um ano, né, no programa Jovem Aprendiz, que pra mim foi muito bom. Eu nem sei como que esse programa está hoje, mas também não naquele sei. tempo... A CPTM, não sei se tem. Não, mas Eu acho sei que se não. tem Jovem Aprendiz. Sabe por que não existe mais? Porque hoje é tudo digital. É. A função do jovem aprendiz na estação de trem, eles chamavam os verdinhos. Era ficar olhando o documento de idoso, deficiente, abrir. desempregado, para abrir a Verdade. porteirinha Ou e a pessoa embarcar, Verdade. ajudar. caso o bilhetinho não entre. Ai. Coisas do gênero, daquele Uhum. atendimento informação, tal. Então eu fiz isso durante um ano lá em Rio Grande. Acho que gostei muito, né? Era um emprego, um estágio muito agradável. Porque você via O gente. dia inteiro, né? Era muito cansativo, porque você ficava em pé 4 horas sem parar, né? Então era uma coisa, eu não sabia, sabe aquela coisa da dor nas costas, que você já não tinha mais posição, Aham. você ficava em pé 4 horas. Brinco, tem segurança, outras pessoas que ficam 8, ficam um período bem maior, mas era isso. Rio Grande naquele tempo a estação tava com muita goteira, tinha uma goteira que ficava em cima da minha cabeça, e eu tinha que desviar, tinha outra. Aí sei que a estação estava terrível naquele tempo. Tinha também a questão da serração, que era muito forte. Nossa, antigamente morria era, gente, né? Morria gente na linha. Na cancelinha também. Tinha aquela coisa. Baixou a serração, muitas noites tinha um acidentezinho ali, que às vezes era muito fatal, né? Então hoje a ferrovia pôs os muros, aquela passarela, mas naquele tempo não estava isso feito ainda. Eu falo como se fosse no 1980, mas isso foi em 2005 para 2006. Não faz muito tanto tempo. Você já tinha nascido, né? Já tinha 5 já anos já. estava Já engatinhando. tava Aham. Depois eu tive um emprego de 1 semana. Eu trabalhei 1 semana porque eu vi que não dava para mim. Eu fui vendedor externo. Todo o respeito e desejo que ganhe muito dinheiro, porque é uma coisa... Admiração. Eu fui vendedor de cartões em São Paulo. Não durei 1 semana, não dá certo não. Tinha que andar muito, era uma coisa de comissão, né? Chamava. Se você tivesse tal venda, você tinha a refeição, tal venda tinha o vale transporte. Então eu falei assim, você pagar pra trabalhar, né? E se não vender, não come, não faz nada. Até perigoso, né? Então eu fiquei 1 semana só. E aí depois eu entrei no terceiro e último emprego, que foi numa construtora lá em Rio Grande. Eu era auxiliar de escritório. Mas a gente fazia de muita coisa. Muita coisa de ir nos lugares, a questão das licitações, lançamentos de organização contábil. Então, para minha organização pessoal, o emprego foi muito bom. É uma família da região, né? A família dos Figueiredo. Então, eu trabalhei na Facilcom. Foi o último emprego, com 1 ano, quase 2 anos eu fiquei ali. Eu fiquei até que eu entrei no seminário, né? Eu volto, né, a entrada do seminário, a minha vida antes mesmo, né? A minha comunidade de origem é a comunidade São Francisco, do Jardim Santa Teresa. E naquela comunidade, eu comento que acho que a coisa mais remota que eu me lembro de participação na igreja era a catequese e os grupos de rua, né? A minha comunidade, lá tinha muitos grupos de rua naquele tempo, né? Quase toda rua tinha o seu, o grupo de 2 ruas. Curiosamente, aqui em Ribeirão não teve tanto isso. Eu nem ouvi falar disso aqui. Não, eu ia perguntar. Ribeirão cresceu de outro jeito, eu diria. Porque Ribeirão tem 2 lados. Tem o lado que era os escalabrinianos e o lado que era o Padre Rachelle e as descendências, né? Descendências dele. Então, eram 2 coisas totalmente diferentes, que Rio Grande também era diferente desses 2. É muito marcado por quem passa, né? Os padres que passam em cada lugar vão deixando suas linhas pastorais. Então, em Rio Grande, era muito forte SEBs, grupo de rua. Depois a renovação carismática chegou. Então, na minha mais remota infância, eu lembro dos grupos de rua, das orações nas casas, que era algo muito intenso, né? Muito intenso. Então, era isso, a catequese. E depois, quando fiz a catequese, virei catequista. Minha única pastoral foi a catequese. Eu fui catequista de uma turma apenas, mas eu os acompanhei da primeira etapa até a perseverança. E no último ano eu fui coordenador dessa catequese, que naquele tempo era meio geral, né? Eu era um coordenador de catequese para todas as etapas na comunidade. A minha comunidade, ela é grande. Era naquele tempo também. Sob
essa responsabilidade, tinha 150 crianças e jovens. Nossa. Era muito, e eu tinha 18 anos. Nossa. Era uma coisa assim. Foi muito bom, né? Cresci, aprendi muita coisa e ali se consolidou de fato essa questão de, olha, quero entrar no seminário, não quero. Quando eu comecei a pensar em vocação, minha mãe disse que eu falo isso desde pequenininho. Eu não me lembro, ela fala, eu confio no que ela fala, Sua né? mãe sempre de igreja? Não. Não? Assim, quando eu falo de igreja, minha mãe e especialmente meu pai nunca foram de pastoral. Então, assim, minha mãe ia na missa, meu pai ia mais espaçadamente. Aham. Meu pai tem um negócio, tinha, né? Que ele tinha um negócio com missa demorada. Eu falo que ele imprimiu em mim um trauma. Eu celebro com o olhinho no relógio lá. Sério? Eu brinco que eu... Não, eu claro, brinco. Não é o trauma do meu pai. Não, sim, mas... Mas eu luto pra não passar de 1 hora uma missa. Há exceções. Há Sim. exceções. Sim. Mas eu não gosto também de muito... Porque eu percebo que o povo vai desmanchando, assim, quando vai passando o tempo. Uhum. Então, meu pai, ele tinha muito isso. Ele falava, na cidade que eles iam lá, o padre rezava em 40 minutos. E era a situação. Então, minha mãe não era... Meu pai nunca foram de muita participação. Até na minha infância, 7, 8 anos, eu também tinha muita dificuldade de ir pra igreja. Todo mundo, acho que passou por essa fase, Sim. quase. Aham. E eu fiquei mais na catequese. Através da catequese eu fui ficando. A crisma para mim foi muito marcante, a minha crisma. Eu tinha 3 catequistas que eram incríveis, né? Os 3 estão vivos aí hoje, ainda um é catequista, que era a Vânia, a Elisângela e o Antônio. E os 3, eles eram totalmente diferentes um do outro, mas eles eram tão complementares Se Dava completavam. certo os três que dava certo e a gente se sentia muito bem. Então eu comento, eu senti aquela coisa de, olha, vamos lá, na junção da minha crisma, da minha catequese de crisma, com um dia específico. Eu não me lembro a data, mas eu sei que eu senti que eu deveria insistir em responder ao chamado numa celebração da palavra, né, presidida por um seminarista na época, que ele foi o Padre Francisco, que era redentorista lá de Rio Grande. Hoje me parece que ele deixou o ministério, não tenho maiores detalhes sobre isso, mas uma celebração dele eu senti vamos dizer assim, eu senti o calor, né, da coisa. Uhum. E a partir daquele momento eu criei coragem de falar para os meus pais, né, eu gostaria de ser padre. Como muitos, os pais recebem isso com extremo choque, né? Assusta. Eu sou filho único, né? Não tenho irmãos de pai e mãe. Tenho uma meia-irmã, né? Da parte do meu pai de um primeiro casamento. Mas foi uma coisa muito chocante. Porém, reduzindo muitas explicações e tempo e energia elétrica, eu tinha na cabeça assim, se eu não tentar, se eu nem fizer nenhum esforço para isso, eu acho que eu serei muito infeliz, né? Eu tinha muito isso, eu acho que eu serei muito infeliz, porque eu sentia que eu gostava, que eu queria. Claro, eu acho que é importante dizer, o modelo de padre que eu tinha perto de mim é diferente do modelo de padre que eu sou hoje. Uhum. Não sei todos, mas quem é mais do Rio Grande, Mauá, conhece o Padre Joaquim. Uhum. Então, o meu pároco era o Padre Joaquim, que era aquela pessoa que ia conversar com você, falava de futebol, de pesca, de churrasco, de coisa Falava assim. de tudo, aleatório, De né? tudo aleatoriamente. De Deus nas entrelinhas, mas que era muito profundo. Ele vivia e vive, né? Tá lá em Minas, né? Minas, Hoje, tudo se recuperando de algumas situações de enfermidade. Tinha o padre Miguel Lemachan, que era um padre muito... Eu digo, né? Ele é muito profundo. Dentro da sua dimensão pessoal de vida, muito místico, né? E outros padres que passaram pelo Rio Grande. O padre José Luiz, que era um mexicano, muito de dar risada. O padre Carlos Tosar, um senhor idoso de 80 e tantos anos, mas que era maravilhoso se confessar com ele. Padre Jorge Galdino. Então esses padres, eles foram os padres da minha adolescência, né? Se for pegar uma raiz muito interessante, quando que eu lembro disso, a minha recordação existe. Quando que eu percebi que precisava de padres da igreja? Quando a minha paróquia ficou sem padre. Nossa. No ano 2000, ela fez uma cara assim. Super normal isso acontecer, assim. Sério? De ficar sem padre uma paróquia? Não. Também Sim. Não? Sabia também? Não. Aí, Bem, padrão. é que se a Achei gente era for pegar aqui em Ribeirão nesse sentido talvez... Não sei. É que a gente tem uma paróquia
que ficou um tempinho sem padre aqui em Ribeirão Pires, São Judas. Porque a São Judas, ela teve um intervalo que o padre Rogério precisou dar conta de Rio Grande, Vila Sueli, Caçula. Isso, foi mesmo. Então, por exemplo, mas São José, há muitos séculos não passa por isso. Santana ficou 40 anos com um padre só, nunca... Depois padre José Mateus, Alex e agora José Silva e Leandro. Santa Luzia tá agora o quê? No terceiro pároco, né? Silva, Everton, Clemilson. Na São José eu já sou o 34º, né? Então, assim, Ribeirão não viveu muito essa experiência. Mas Rio Grande viveu algumas vezes, né? Naquele tempo, eu era criança, adolescente. Eu lembro que foi o período da minha primeira comunhão. A minha primeira comunhão eu não fiz com um pároco. Eu fiz com um padre provisório que ficou lá um tempo enquanto não vinha o pároco. Padre Ângelo Beloso, né? O povo de Mauá conhece muito ele. Acho que ele passou aqui também na Santana, Padre Não Ângelo. como pároco, ele pode ter ajudado. Como vigário, acho, alguma coisa. Não, como vigário não. Mas ele ajudou tal. Então ali eu percebi que precisava, não tinha. E a explicação era essa, não tem padre, os padres tinham ido embora. E depois veio o Padre Joaquim. Então eu tive a alegria, né, de viver o período do pastoreio do Padre Joaquim, que era uma pessoa muito simples, né? É uma pessoa muito simples. Então eu brinco que eu tento trazer um pouco impresso ainda isso em mim, de ser uma pessoa mais ou menos simples. Ser tanto como ele é um desafio gigantesco, né? Porque cada pessoa tem a sua personalidade. Mas trago isso. Então Rio Grande passou por situações um pouco mais exóticas, talvez, né? E é isso, eu entrei no seminário no ano de 2009, lá no propedêutico. Fiz a filosofia de 2010 a 2012, teologia de 2013 a 2016. Meus reitores foram o Padre Herculano, o Padre Rogério e o Padre Cassiano. E fiz pastoral num monte de paróquias, entre elas Santa Luzia. A pastoral aqui na Santa Luzia para mim foi muito marcante, né? Porque antes de vir para Santa Luzia, os meus amigos próximos sabem disso. Eu passei por um período muito difícil de vida, né? Porque eu tive dificuldades pessoais muito complexas, que naquele tempo eu falava, olha, se o senhor me quer para Deus, né? O senhor me segura. Porque eu não... eu falo assim, olha, eu não sei o que está sendo pior. Ficar ou ir. Eu tinha consciência de que eu tinha que perseverar. Mas o ano de 2012 foi um ano de pessoas muito incríveis na minha vida, que me ajudaram a passar, como diz o Salmo, por um vale de lágrimas, né? E aí eu tive muitas dificuldades. Eu cheguei na Santa Luzia muito desacreditado da minha pessoa, porque assim, eu tinha passado por uma experiência pastoral muito complexa, que me deu traumas psicológicos que eu carrego até hoje. E na Santa Luzia... eu digo, não vou esconder isso aqui, porque eu acho que é marca da vida da gente, né? Eu não era o seminarista esperado para vir para cá. Tinha um outro que viria e que não veio, né? Então, assim, eu já cheguei com esse estigma. Você está aqui, legal, parabéns. Mas não era você. Mas não era você que deveria vir para cá. Nossa, pra gente que tava lá na época, o Hamilton, né, seminarista Hamilton, chegar foi muito bom. É que assim, teve dois pontos que eu acho interessante, não façam esse recorte sem esse anexo, né? Eu dei tudo de mim e o Padre Zé Silva foi maravilhoso. Então, e esses 2 pontos foram magníficos. E adiciona um terceiro, a paróquia é incrível, né? A paróquia é muito boa. Eu tô vendo assim, a São José, ela era desconhecida para nós diocesanos, mas é tão incrível quanto a Santa Luzia. E eu tenho que falar isso também, né? Vai que claro, senão eu chegar em casa tem um protesto, né? É verdade. Mas assim, sem brincadeira, nada. A São José é maravilhosa, incrível. Sim. É o que eu falei, para nós diocesanos era uma paróquia desconhecida, né? E que agora a gente está tentando resgatar potencialidades. Mas eu cheguei na Santa Luzia assim, destruído como pessoa. E fui me reconstruindo com o trabalho nas comunidades. Nisso, eu elogio muito o Padre José Silva, porque ele é uma pessoa que ele dá abertura acompanhando. Não é que ele deu abertura, né? Se vira, vai. É um se vira, vai, mas... Tô de olho. Se vira, vai, mas me mostra. Se vira, vai, mas tô aqui de olho, viu? Não vai sozinho, não. Eu achei maravilhoso. Eu sigo muito algumas coisas que eu vivi na Santa Luzia com os seminaristas que eu acompanho.
o fato de estar perto, de tentar conversar, de me envolver, de perguntar, mas ao mesmo tempo de assim, eu sei que você tem um compromisso tal horário, tal dia, confio em você. Acompanho, vejo, oriento, mas confio. E assim, aí a Santa Luzia para mim foi maravilhosa, porque eu me reconstruí como pessoa. Tive uma dificuldade no meio que não depende de mim nem de ninguém, que foi a morte do meu pai. Então assim, ali eu senti muito o apoio da comunidade, pessoas que foram lá no velório e assim, eu continuei o processo que eu já estava, né, de trabalhar muito pelas comunidades. Eu lembro dos processos de catequese. Eu acompanhei muito a 4ª divisão, era uma comunidade que eu ia todo fim de semana, porque o Padre Zé Silva tinha os casamentos e eu ia para celebrar. Pilar, eu acho que eu acompanhei demais o Pilar também, eu destaco. Ouro Fino teve momentos marcantes também, e as comunidades menores, né, dentro das suas particularidades. Então a Santa Luzia para mim foi muito boa. Não digo só ela, mas o povo, as paróquias que eu passei, Vila Curuçá, Paulicéia, Vila Palmares, e a última que foi a Guadalupe Leste. Fui ordenado diácono e fui trabalhar em São Bernardo, na Jesus de Nazaré. Uma paróquia também, vou usar uma expressão latina, muito sui generis, muito específica, muito de história única, que era marcada pelos padres italianos, né, que lá passaram. E era muito engraçado, a gente vivia num grupo grande de pessoas morando na mesma casa. Era o padre Gabriele, o padre Santi, o padre Praxedes, diácono Camilo e eu. Ainda vinha o diácono Vicente e o diácono Rafael. Tudo na mesma paróquia. Mas eram 12 comunidades e era muito intenso o trabalho. Eu fiquei 4 meses lá, mas parece que foi mais, porque o povo tem um vínculo muito agradável até hoje. Volta e meia eu vou celebrar lá nas comunidades que o povo chama, os padres. Foi uma experiência muito legal, morar com os padres idosos, isso foi uma coisa muito interessante. A Paróquia Jesus de Nazaré, o padre Gabriele, ele dava uma luz também sobre as questões administrativas, então isso foi muito bom. Quando eu fui ordenado, eu vim para São Felipe, em Mauá, foi a minha primeira paróquia. Parque das Américas, e os bairros vizinhos, né? A São Felipe, eu conversava isso hoje mais cedo com o padre Jorge e as secretárias. Eu me mudei para São Felipe com 12 dias de ordenado. Foi muito difícil isso também. A gente tá naquele impulso, fui ordenado padre e não é natural, já vou assumir uma paróquia com 12, 13 dias de ordenado. Não foi ser um vigário? Não fui vigário. É pároco já? Eu fui administrador paroquial. Mas já direto já? Já direto. Eu fui nomeado, eu e o padre Camilo fomos nomeados no dia seguinte da ordenação. E foi muito complexo, porque a São Felipe ela vinha de uma situação também bem complicada. A São Felipe estava numa situação de dificuldade gigantesca. E ali foi a primeira coisa. O povo da São Felipe é maravilhoso, né? Tinha também comigo 2 secretárias maravilhosas, que é a Jaqueline e a Celeste. A São Felipe, para mim, ela representa um começo administrativo incrível, o CAEP era muito bom, e as histórias, as comunidades. Dividimos a paróquia, né? Criamos a paróquia Jesus Bom Pastor, onde está o Padre Joãozinho hoje. Sua época? Na minha época. Então aquela que o Padre Joãozinho está fazia parte da minha paróquia. É a metade dela, a outra metade fazia parte da São Pedro. Mas assim, uma coisa que eu tento, não vou dizer que eu faço, porque seria muita soberba de minha parte. Mas eu tento, por exemplo, tem uma missão, tem um objetivo, eu vou lutar. Dá o melhor, né? Então o bispo, foi engraçado, quando eu cheguei na São Felipe, o bispo me deu 2 missões. Na porta da sacristia o bispo fez assim, vem cá. Quando o bispo faz assim, já sabe, aí ele tá assistindo, depois me escreve uma cartinha. Você tem 2 missões na São Felipe. Primeira, não brigue com ninguém. Segunda, divida a paróquia. Divida no sentido de criar a paróquia nova. Porque era um projeto que já deveria estar acontecendo e que não tinha saído do papel. Que era muito grande as comunidades, padre? Eram muitas comunidades? Eram muitas comunidades. Era uma paróquia populosa, né? Eram 9 comunidades, a população era de 50 mil habitantes. Nossa, é grande. E aí quando dividiu, ficou 6 comunidades e 36 mil habitantes. Então ficou menor e mais administrável. São Felipe, o que era complicado? Eu era um padre sozinho, e 9 comunidades, algumas eu celebrava uma vez por mês. Porque não dá conta. Não, por mais milagre que a gente fizesse de horário. Não tem como bater. Não tem como. E eu brinco, domingo de manhã é horário nobre.
todo mundo quer missa domingo de manhã, né? É Então, verdade. eu brinco que o sucesso da Santa Cruz foi uma coisa muito além do normal. Porque a Santa Cruz aqui, nossa vizinha perto, a gente tirou do horário nobre, Era 10 da manhã. 10 da manhã. Só que quase não tinha missa também. Não, só Então, celebração. assim, desde que eu cheguei, a Santa Cruz só teve celebração da palavra na Semana Santa. Tirando isso, todos os domingos, faça chuva, faça sol, tem missa lá. E cheia. Ou eu e cheia abarrotada pra fora. Cara, você sabe que fazia anos que eu não via aquela capela aberta? Ai, que Aberta. bom que você viu aberto. Aberta. Não, lá tá agradável. Mas voltando a São Felipe, É. senão eu cronologicamente tenho Sim. dificuldades. São Felipe foi um começo incrível. E é interessante, porque eu vivi um grande drama ali também, que era o quê? Eu já sabia que eu não ia ficar lá. Quando eu cheguei, durante 6 meses eu tinha consciência que eu ia ficar lá. E é interessante, sabe? O processo que marcou essa mudança é um processo de Ribeirão Pires. O bispo ele me pediu, como tinha dado certo criar a paróquia Jesus Bom Pastor bem rapidinho, o bispo me chamou para uma outra missão de criar uma outra paróquia que estava dando trabalho para criar. Que não é muito difícil adivinhar. Paróquia Nossa Senhora de Fátima da Vila Sueli. Então o bispo ele percebeu, olha, você e o Padre Manuel conseguiram criar, foi uma coisa tipo, em 2 meses a paróquia saiu, assim, de projeto, foi bem rápido. E aí o Dom Pedro me pediu que eu viesse para São José para ajudar a criar essa paróquia. Curioso que eu vim, Dom Pedro me deu um bilhetinho para mostrar para o Padre Nivaldo, porque ele não me conhecia, quem sou eu, né? Vim, e aí no dia que foi a conclusão do projeto, nós demos as nossas opiniões, e aí acabando essa reunião, Dom Pedro falou, olha, fica aqui mais um pouco. E eu fiquei. E aí ele conversou diversos assuntos, e no final, olha, eu tenho um projeto para você, que você poderia me ajudar, Coisa, né? pense, reflita, se você poderia me ajudar sendo reitor da filosofia. Naquele momento eu fiquei sem reação, né, sem reação nenhuma. E eu falei pra ele, eu vou pensar. Desesperado, tremendo, mas vou pensar. Era uma sexta-feira. Eu tinha missa na comunidade São Benedito, da Pedreirinha. Eu celebrei na São Benedito, peguei o Fox da São Felipe e fui pra Aparecida. De desespero pra tomar uma decisão. Porque eu falei, era uma coisa que eu não... Sabe quando dá uma guinada assim na sua vida, sua vocação? E aí, naquela noite, eu fiquei sabendo que eu ia sair de São Felipe. Então, durante 6 meses, eu fiquei... vou ficar aqui 6 anos, né? E aí, passou esses 6 meses, essa ocasião. E aí, eu tive que conviver 1 ano e meio trabalhando, fazendo, acontecendo, desenvolvendo as pessoas, mas já sabendo que eu não ia ficar ali. Porque não pode ser reitor e administrador paroquial? Pode. Só que assim, de Mauá para Diadema são uns 30 e tantos quilômetros, né? O problema é administrar. O deslocamento, né? Mas assim, poderia. Só que não... Seria desumano. Desumano. Porque não tem como, né? É muito difícil. Em Diadema eu fui pároco e reitor. Só que eu era pároco da paróquia do lugar onde estava o seminário. Entendi. Então era assim, da paróquia pro seminário era 1 quilômetro. Então era uma coisa de 10 minutos. De Diadema para Mauá era 1 hora. Né? Então não era uma coisa boa. Alguns reitores viveram essa realidade, mas era uma coisa muito puxada, né? Eu imagino. Porque a responsabilidade... então era... Trabalho, você não para. E cansa tudo. Como eu falei, alguns reitores viveram isso, mas era difícil também. Então o Dom Pedro ele me pediu, e aí eu vivi isso. Nos últimos 6 meses, eu vivi muita dificuldade, porque o povo já estava no gás. E aí, você vai virar o nosso pároco? Quando que você vai ser nomeado pároco? Eu não podia falar nada. Aí, nos últimos meses, foi sendo divulgado de uma forma ou de outra, as fofocas que o povo já vai... Aí chega um momento que as pessoas já falavam, nossa, você não vai ficar aqui, né? E aí eu não podia falar nada. Aí chegou um momento que já não tinha mais o que esconder, né? Não tem... E aí foi. Fui para Diadema. Diadema, assim, Diadema é uma cidade muito incrível na sua história. Diadema tem uma história linda, muito mal falada. Algumas coisas eu torceria que o destino desse outros destinos para Diadema.
Mas é um povo incrível, batalhador, maravilhoso, que luta muito. Sofrido, acho que é um dos povos mais sofridos aqui da nossa região. Porque tem problemas que só tem lá. Eu trabalhei em Mauá, que é uma cidade profundamente também marcada por um preconceito. Uhum. Mas Diadema é mais complicada ainda. Mas é uma cidade de um povo batalhador e maravilhoso. O padre Clemilson falou isso pra gente, né? A realidade dele, que ele trabalhou também no começo da Vila São Pedro, muito difícil, mas é um povo incrível. E aí em Diadema eu comento, eu fui o pároco e o reitor da pandemia. Porque eu cheguei 6 meses depois que começou a pandemia e fiquei. Quando passou a pandemia eu também fui transferido para cá, né? Passou 2 anos e pouco da pandemia, eu fui transferido. Então, eu em Diadema, eu fui o 4º pároco de uma paróquia. Eu passei os 15 anos dela. Uma paróquia muito legal, a paróquia Cristo Rei. E aí eu vivia dividido, né? Cresci imensamente, não só em tamanho físico, né? Mas não vou nem dizer quantos quilos eu ganhei lá. Mas, só de estresse. Mas é isso mesmo. É uma situação muito estressante. E Diadema é aglomerado. Imagine passar uma... Aqui no Ribeirão você tem mato, você anda, tem as ruas. Tudo. Agora em Diadema não tinha como, porque os núcleos habitacionais, as favelas, essa questão tão difícil. Meu povo lá na pandemia, tipo assim, metade da paróquia ficou doente no primeiro mês. Nossa. Eu morava com 20 pessoas na mesma casa, no seminário. Então assim, eu vivia de máscara dentro de casa. Então foi terrível. Mas assim, cresci imensamente, me desenvolvi como pessoa e como padre, amadureci, né? E aí foi interessante, 22 de maio do ano passado, quando um dia fomos chamados à casa do bispo, sem saber que o outro ia. Eu, Padre William e Padre Cleidson. Eu tenho um projeto. Essa conversa foi tão assim, não. Não, porque assim, comento de forma tranquila. E quem é da paróquia sabe. A paróquia São José passou por problemas terríveis, de coisas muito complicadas, né? Que quem é da paróquia sabe, quem não é não precisa saber, mas coisas muito difíceis. Que levaram à saída da congregação. E aí o Dom Pedro, antes de desenhar um pouco isso, ele falou, olha, foi interessante, porque ele gastou 1h30 dizendo os problemas e o histórico para esses 3 padres. E aí no final ele virou, eu não vejo outra pessoa que seja mais indicada do que o Padre Hamilton. Aí depois de 1h30 ouvindo todo o histórico, os problemas que eram e são problemas bem complexos. Aí o Dom Pedro falou, o que você acha? Aí eu naquele momento eu perguntei, boa pra Aparecida. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Porque a pergunta... Aí eu perguntei, eu preciso dizer agora, seria bom. Né? Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Mas também é aquela coisa, eu não imaginava no meu coração que eu viesse pra cá, que eu fosse sair de Diadema, porque eu amava estar em Diadema. Por mais difícil, por mais funk, por mais motoqueiro, eu amava Diadema, estava resignado e amava Diadema, e amo, né, até hoje. Mas vir para Ribeirão foi um choque diante da situação da paróquia, né? Eu brincava que eu achava que eu vinha para Ribeirão, mas vinha, com todo respeito, vou pôr o fino, vou para um lugar mais bem mais isolado e tal. E aí vim para São José. De maio, eu soube no dia 22 de maio, até a nomeação, que foi no dia 6 de dezembro, isso gera uma ansiedade horrorosa na gente, né? E é interessante, com muita tristeza digo isso, porque eu respeito isso. Eu respeito demais. Dom Pedro falou, não falem pra ninguém. É isso que eu ia perguntar agora. Quando fala em segredo, padre? Eu interpreto como um segredo. Mas não fale pra ninguém. Não, mas assim, normalmente quando tem a mudança, alguma coisa, ele comunica o padre e o padre guarda isso pra ele. Eu guardo. Essa resposta tem vários caminhos, né? Porque assim, antes de conversar conosco, mais gente já sabia, né? Então assim, chegou um momento que as pessoas falavam em Diadema, o senhor vai embora, né?
Oi. Quem vai lá? Quem diz? Aí, interessante, em algum momento eu fui reparando que foi muita gente aqui de Ribeirão me seguindo no Instagram. Muita gente. Então eu falei, olha, tem coisa aí já acontecendo, né? E fiquei na minha, né? E aí é aquela coisa, quando foi nomeado, metade da cidade já sabia, né? Eu fiquei feliz porque, assim, eu fui muito bem acolhido aqui em Ribeirão. Fui muito bem acolhido, não tenho nada que eu possa dizer, não houve uma acolhida. Como houve nas outras paróquias, foi muito boa também. Algo que foi um grande quebra-gelo foi a minha ida na Rádio Pérola da Serra. Não sei se eu posso dizer numa mídia concorrente, né? Não é Mas concorrente não, foi Edivaldo, o interessante. pessoal é amigo. Luma. Foi interessante porque foi a própria Luma e o Edivaldo. A Luma me entrevistou. Assim que eu fui nomeado, alguns dias depois, eu fui na Rádio Pérola e ali muita gente interagiu também com essa coisa. Quem é esse padre que vem e tal? E isso foi um quebra-gelo. Nós ficamos, acho que foi mais de 2 horas conversando. Meu Deus. A Luma fala pouco, né? Eu também. E foi muito agradável, mas foi muito bom. Convidei. A presença na posse foi uma presença muito macia. Até o pessoal falava, nossa, desde antes da pandemia que a gente não via a matriz abarrotada desse jeito, né? E é verdade mesmo. E veio muita gente de tudo que era lugar e tudo veio mais. o pessoal das de outras Diadema, paróquias. eu lembro. Diadema, Mauá, Rio Grande, né? Eu Veio lembro. muita gente. E agora, já, nesses próximos dias, já vai fazer 6 meses, né? Essa posse. E é isso. Então, hoje, a São José, o que a gente conseguiu fazer nesses 6 meses? Eu diria que, assim, a paróquia ela teve uma reorganização interna, né? Eu tô, assim, respeitando a história. Diria que respeitando falar, temos uma base. Continuam algumas coisas, algumas... eu vou falar algo que eu falei na Rádio Pérola da Serra, falei no CPP. O que é da paróquia? O que é que a paróquia mantém, empurra e leva por sua própria conta? Isso é a sua tradição. Agora, eu tenho muito na cabeça um trecho do documento Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Estruturas que não dão fruto podem ser substituídas. Verdade. Então, porque às vezes a gente insiste numa coisa que não, Que não vai, dá certo, que não vai. que não tá rendendo porque fruto gosta nenhum. muito, mas gosta Tal. quem? Não, Porque não se flui, não vai né? pra frente, Não flui. flui. E às vezes não é necessário. Não é necessário. Então tem coisas na São José que eu estou fazendo isso. É da paróquia, o povo mantém. Se o povo mantém, eu apoio. E dou todo o apoio. Estou tentando. Há coisas que são tempero meu. Dou um exemplo que conversávamos isso. A festa de São José, eu fiquei um pouco desesperado, porque eu cheguei já nas vésperas da festa de São José. Faltando 2 meses para a festa do padroeiro da cidade. Eu dei muito tempero pessoal ali. Aí vem isso, eu segurei muita coisa. A questão da novena ser diferente. O que eu amei na São José é um povo que eles arriscam. Isso eu percebi muito. Eles abraçam, né? A causa. Eles abraçam e assim, eles sonham e eles, eu diria... acho que a palavra é essa mesmo, eles arriscam. Padre, tudo bem, vamos tentar. Estamos fazendo um monte de coisas. Não fala assim. nem sim nem não, né? Só tipo, ok, vamos. Mas, Assim. e nisso, eu comento, eu vivi nas outras paróquias e em algumas ocasiões, não vou generalizar nem na São Felipe, nem na Cristo Rei, mas em algumas situações tinha mais essa questão, ai padre, isso não vai dar certo. Será que vai rolar? Ah, não, isso ninguém gosta. Mas sem nem tentar. Então, assim, a São José, eu investi as fichas ali e arrisquei. E foi muito bom. Foi muito, assim... Todo mundo fala que a festa de São José, a parte religiosa, ela deu um up, assim. A novena, saindo das paróquias, né? Sim, as carreatas. A presença. Eu vou em novenas por aí afora que não tem participação. A novena de São José, com um formato diferente, teve, né? Mas é aquela São José, eu brinco que é santo pop, né? Então, São José, se você incentivar, vai que vai, né? Eu já trabalhei com comunidades que não tinham santos tão pop assim. Que você luta e não engaja. Não engaja. Um bom verbo, achei interessante, né? Então, assim, São José o povo gosta, e a padroeira da cidade, aquela coisa toda, é feriado pro povo daqui, fica mais fácil. É algo que, assim, muita gente daqui trabalha por aqui ou por aqui por perto, então até que participe e chega, né? Foi bem tranquilo. Então, eu trabalhei muito a festa São José.
Fizemos, e acho que assim, hoje, por exemplo, se fosse um marco o dia de hoje, eu acho que o que pôde ser feito, a festa, né, dos padroeiros. Scalabrini, eu não tive condição de desenvolver tanto a festa do Scalabrini. O povo fala que a minha homilia de Scalabrini foi uma homilia de muitas descobertas, de coisas que nem eles sabiam. Fiquei feliz, né? Porque eu não sou scalabriniano. Mas se eu pude agregar alguma coisa que foi nova para eles, fiquei felicíssimo. Agora, a Nossa Senhora do Carmo, que é a próxima festa, eu já tô um pouco mais intenso. Porque eu tive que fazer visita pastoral em Rio Grande. A visita pastoral em Rio Grande também, assim, como pessoa, como padre, cresci muito, mas eu fiz um cálculo, eu gastei cerca de 80 horas com essa visita pastoral. Entre visita, deslocamento, elaboração de relatório, atendimentos, escutas, entrevistas. Foram 80 horas, então são semanas, pouco, né? Não é pouco tempo. A gente tá falando de 80 horas, mas são 80 horas seguidas, né? Daria um mês de trabalho para um trabalho de CLT. Então foi um mês muito intenso, que aí dificultou algumas coisas. Então eu comento as festas e a organização das comunidades. Então as comunidades, a gente deu uma atenção muito grande, que procurou valorizar as comunidades e organizar um pouco mais as comunidades. Estamos presentes, eu não diria que a gente está descobrindo a América, nem fazendo algo inédito. Mas nós estamos fazendo algo, eu, Padre Jorge, diácono, seminaristas, de estarmos presentes dentro do que é possível. Tá. É interessante, porque algumas outras paróquias de Ribeirão Pires já viveram muito antes, né? A gente brinca, o Padre Rachel celebrava 8 missas por domingo, mas ia em todas, né? Na São José nós tivemos dificuldades um pouco nesse quesito, que o povo fala, Deus, não atirem essa pedra sobre mim, né? Não, sim. Mas é o povo mesmo quem fala. Algo doido que eu faço também, eu faço muita pesquisa anônima. Pego um Google Docs, mando pro povo, me digam. Que o povo diz. Eu acho uma beleza. O povo gosta dessa interação mesmo sem saber que é o padre, se for o padre, nossa senhora, né? Não, o povo sabe que eu vou ver. Mas eles querem dizer. Eles querem. A sinodalidade, que é um tema de hoje, é isso que todo mundo diga. E isso abre portas para a sinceridade. Eu acho que o que a gente... Desde que eu cheguei, eu fiz pesquisa anônima. Antes de eu tomar posse. Foi loucura, mas fiz. E o povo já me disse os problemas da paróquia antes de eu tomar posse. E aí eu fui confirmando, né? Que eu sou um cego que vai acreditando em tudo que o povo escreve. Mas tem opiniões. Uma coisa que eu digo que, pra mim, psicologicamente, esse ano foi uma coisa incrível. Hoje eu separo realidade de opinião. Sim. Eu não gosto. Eu tenho que lembrar uma situação concreta, pra não parecer uma coisa tão abstrata. Sei lá. Eu vou dizer um caso que pra mim foi marcante aqui na São José. Estava eu saindo da missa, eu fico ali na porta, cumprimento o povo, veio um homem assim, você tem que tirar aquela televisão, aquilo não pode, padre. Eu, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu falei, eu sei que não pode, eu também não gosto, mas tem um contrato ali, eu vou quebrar aquele contrato da minha cabeça, desrespeitando as pessoas que honraram e pagaram? Não vou, não fui eu que coloquei aquela televisão ali. Mas não posso tirar no meio, né? Eu não vou tirar no meio do processo. Então, assim, esse homem, eu não sei se ele voltou lá. Posso reconhecê-lo. E ele falou, eu parei de vir aqui por conta disso. Mas eu, entre aspas, eu não sou o culpado. Eu concordo que aquela televisão ela está num local que não agrega muito à arquitetura da igreja. Mas eu acho que ela deve existir. Talvez não ali na frente, né, no presbitério. Mas eu achei que, assim, é a opinião dele. A opinião dele. Há algum tempo atrás, eu ia endoidecer enquanto eu não resolvesse o problema daquela pessoa. Não tirasse a televisão, desse um jeito. Exatamente. Falasse pra ele, olha, tirei a TV. Algumas coisas eu fiz desse jeito. Eu só não vou dizer aqui porque eu não quero ser mal interpretado. Mas quem vai na paróquia percebe algumas mudanças que eu fiz, seja em nível espacial físico, mas seja em algumas outras coisas também. Tinha coisas que assim, eu concordava e era possível. E era melhor. Mudei. Eu posso fazer um comentário desse tempo? Posso. Obrigado. Fica à vontade. Obrigado. Eu vou falar. Mas eu peço ajuda do povo, viu? Peço ajuda. Lá na matriz a gente tem problema com furto.
Sabe o que furtaram essa semana na matriz? Não. A toalha do altar de Santo Antônio. Porque ela fica aberta o tempo inteiro e aí o pessoal entra e furta. Eu prefiro não racionalizar explicações. Porque a toalha não tem valor financeiro Não. praticamente nenhum. Era uma toalha antiga, praticamente velha. Aí eu brincava, no sentido de mudança. Eu falei, acho que eu vou pôr mas nós pegamos a câmera, a pessoa, né? Até pus uma foto dela lá da matriz, assim, ó. Se alguém conhecer ela, reze por ela. Eu escrevi assim. Que susto. Não quero, coitada, aquela toalha Uma do toalha. Mas assim, é algo sagrado, né? Até eu conversava com o padre, é uma blasfêmia fazer isso. E aí aquela coisa, eu brinquei com o Padre Jorge, o Binho me conhece há mais tempo, eu tento ter um bom humor gigantesco. Tirar tudo de bom. Não, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou pôr uma toalha com velcro. Pra que quando a mulher for rasgar aquilo ali, Nossa, um barulho. Exatamente. Então, é assim, são coisas que eu brinco. Vamos ter bom humor, vamos tentar trabalhar. E vai. Então, eu brinco, o meu período, a festa foi uma marca. A questão da atenção às comunidades é uma outra marca. E acho que assim, a gestão econômica, né? A gestão econômica nós temos feito de uma forma mais próxima do que o que a Diocese pede, com muita transparência. Uhum. No informativo impresso, sai lá o que a gente fez naquele mês, o que foi feito de obra, de reparo, sai lá e vai acontecendo. Então a Paróquia São José ela tem caminhado assim. Digo, não posso deixar de mencionar, a vinda do Padre Jorge, que é o meu braço esquerdo, direito, minhas pernas muitas vezes. Ele tem sido incrível, é uma pessoa maravilhosa, uma convivência maravilhosa, né? Uma pessoa leve, né? Fico em paz quando o Padre Jorge está fazendo as coisas, porque é o jeito dele, ele é um padre muito mais maduro do que eu e mais experiente, mas fico em paz, o povo gosta dele, o diácono, os seminaristas, as pessoas que são ali os leigos. Então eu estou muito contente nesse sentido. Problemas, poderíamos dizer de problemas? A Paróquia São José até fala assim, gente, ajude, uma câmara de caridade, ajude, pelo amor de Deus, a São José. Porque é uma paróquia que ela estruturalmente está muito deteriorada. Ficou muito tempo sem uma reforma, né? Sem uma manutenção. E assim, ao longo dos últimos anos, a paróquia foi fazendo, em muitos aspectos, a paróquia foi arriando. Antiguinha. É antiga e arriando. Uhum. E aí as manutenções ficaram muito pendentes. Então hoje eu fiz uma lista, uma coisa que eu tenho, eu listo tudo que eu posso. Tô tentando fugir do toque, mas isso eu faço. A Paróquia São José hoje ela tem 131 problemas de prédio. Nossa. Juntando as comunidades todas. Aham. Desses 131... Literalmente fez a lista. Fiz a lista. 131 problemas. 131 Ajudem problemas. a São José. Ajudem. Porque é aquela coisa. O povo fala, a São José é rica. Se eu tivesse acesso aos extratos das outras, por favor, cadê o chapéu? Né? São José é a paróquia do centro. Não, mas ela não é assim. Luta não. muito pra... Não, ela é central, mas não que isso quer dizer que Sabe financeiramente uma coisa ela é que eu melhor. comento, por exemplo? A São José é uma paróquia de passagem. Isso eu afirmo. Eu estou lá há quase 6 meses. Não teve uma missa de domingo que eu falo assim, é esse povo. Porque todo domingo tem gente de outro nova. canto passando. Principalmente que é centro, né? E foi lá porque é fácil horário, ou tá passando, ou quer ir lá por alguma situação. Então eu não tenho como nas capelas. Nas capelas, sim, eu sei quem é o povo que vai na capela. Sabe onde senta, né? Sei onde né? senta. Na matriz, não dá para ter isso. Então a gente tem um público passante. Uhum. Mas a comunidade em si, ela não é uma comunidade que ela é do tamanho da Assembleia. Então eu comento, temos poucos dizimistas para o tamanho dessa paróquia. Sim. Então assim, hoje a gente vai começando campanha, tem ação entre amigos. Eu estou me inspirando em alguns outros lugares. Não vou dizer, né, mas tem alguns lugares que eu estou buscando inspiração para que a gente consiga gerir uma paróquia que é diferente das outras duas que eu passei. Sim. Cristo Rei, eu brinco, que inverteu. Em Mauá, que era São Felipe, e na Cristo Rei, eu fazia de tudo para segurar o povo no bairro. Agora eu sou o pároco da matriz. Brinco, eu não busco ninguém nos bairros, no sentido, e eu sou muito rígido com isso. Qual a minha ação de evangelização? É nos limites que eu mesmo determinei, porque eu fui a pessoa que fiz os territórios.
Mas, por exemplo, quem chega na matriz, a gente acolhe. Aham. Mas eu não vou. Eu vou no bairro tal buscar tal pessoa. Nunca fiz isso na minha vida. De eu vou lá buscar. Por exemplo, o pessoal chega pra mim. Ai, padre, acho que eu tô querendo vir pra cá. Ok. Se quiser vir, venha. Mas, eu vou chorar. Então, chocolate pra você vir pra matriz. pra cá. Por favor, Tem padre venha. que faz. Eu sei que tem. Eu nunca fiz. Por quê? Eu já estive do outro lado. Eu sei o quão difícil é você segurar uma pessoa no bairro, na sua capelinha. E eu tenho 5 capelas. Que muita gente sai delas para ir em outras paróquias também. Então é aquela coisa que eu acho que une a nossa conversa desde o começo. Porque eu comecei falando da alegria da minha comunidade de origem. Uhum. Toda comunidade precisa se desenvolver. Exato. As nossas capelinhas, a mais necessitada das nossas é a São Francisco da Vila Marquesa. É uma comunidade que ela ficou muito tempo sem missa e muitas dificuldades. É um povo batalhador. Esses dias eu elogiei muito eles cantando. Mas na Vila Marquesa e em todos os bairros a gente está fazendo esse trabalho. Fique aqui. Eu vou para Matriz. Tudo bem, mas se você Resgatar, puder, tem né? missa aqui. Porque eu comento, pega o caso da Vila Marquesa. Lá não teve quórum de catequese. Você tem um evento, você não tem criança. Porque o povo foi pra matriz, foi pra outra capela. Então, assim, você superlota a matriz e você não desenvolve a capela. Então, isso é uma coisa que no interno da administração e do pastoreio da Paróquia São José, eu tô tentando cuidar disso. Matriz, continue se desenvolvendo, seja este santuário, não é um santuário oficial. Uhum. Mas o dia de São José me mostrou que a São José é um Dia que santuário. acolhe, né, o pessoal. Porque todo mundo veio de tudo que era canto, de São Paulo, do interior veio gente no dia de São José. Só que as capelas, elas precisam fixar as pessoas ali no bairro. Conversávamos ontem, eu e os coordenadores da Capela Nossa Senhora do Carmo da Estância Noblesse. A Estância Noblesse viveu uma situação que pegou contra ela. A missa da Estância Noblesse era no domingo de manhã. Disse que a capela enchia, que ia muita gente, tal, os idosos. Aí, num dado momento, essa missa mudou para o sábado à noite. A capela... que os idosos não andam à noite, o povo não prefere e tal. Quando eu cheguei, tinha bem menos gente nessa missa. Aí um dos clamores da comunidade foi voltar para o domingo de manhã. Eu falei para eles, enquanto eu estiver sozinho, não tem condição. Uhum. Quando nomear um segundo padre, pensamos... Assim que nomeou o Padre Jorge, eu conversei com ele, olha, podemos? Porque eu converso com ele. Claro. Podemos. E aí Nossa Senhora do Carmo foi para domingo de manhã. A comunidade, ela já aumentou um pouco, tal. Mas a gente percebe que esse tempo que ela ficou no sábado à noite, foi como se fosse uma ferida que vai demorar a cicatrizar. O povo se afastou de verdade. É o que aconteceu. Muita gente parou de ir. Uns não voltaram mais, uns foram para a matriz que não é tão longe. E aí a gente ainda tem essa dificuldade de, por exemplo, vai ter uma coisa na capela, ou nas capelas como um todo, a gente tem ainda as suas dificuldades. As outras capelas que eu não citei até agora, elas têm uma vida um pouquinho diferente. Scalabrini tem um público muito fiel. É uma comunidade de sábado à noite, mas é aquela, ela nunca teve problema de ser sábado à noite. A Imaculada do Jardim Valentina é um bairro grande. Isolado, que não é próximo da matriz. Não é próximo da matriz. Só que é interessante, lá no Valentina, quando eu falo matriz, eu falo matriz de Ribeirão, viu? Não é pra São Sebastião, né? Que é mais perto, acho, não é? Não é mais perto. Não. Só que assim, como o lado. povo tá um pouco no meio do caminho, É. e dependendo da sua situação, alguns atendimentos podem ser mais fáceis na São Sebastião. Uhum. Alguns vão ser mais fáceis na São José. Perceba que a grande maioria do povo, de fato, vem para tá mais vinculado com Ribeirão Pires. Mas dependendo de algumas situações, houve isso. Mas eu brinco sempre, a matriz de Ribeirão. Né? Porque a matriz, o pessoal vai lá para São Sebastião. Dependendo da situação. Todo o amor do mundo, a minha paróquia de origem, São Sebastião. Mas é aquela. Eu visitei São Sebastião agora há pouco, fiz um relatório, acompanhei as comunidades. Rio Grande tem um caminho lindo para acontecer, né? Uma paróquia que ela tem um potencial imenso. E a São José também tem. Pelo censo de 2010, moravam na São José 27 mil pessoas. Eu não tive tempo de atualizar ainda o censo novo, mas 27 mil pessoas é maior que muita cidade do interior. Muita.
né? Então eu comento, povo tem, só que precisa ir atrás. E é aquela coisa, isso serve para todas as paróquias, para todas as comunidades, todos os lugares. Eu estava lendo o livro que agora à tarde, enquanto eu tinha a brecha das confissões, eu lia o relatório do Sínodo dos Bispos, que aconteceu agora no ano passado. A escuta, a acolhida, a busca, tudo isso são coisas que vão impactar muito na vida da igreja. Só que você precisa de tempo. E aí chegamos a um problema, que eu já falei muito, que é a clericalização. Tudo acaba no padre. As pessoas esperam muito do padre. Só o padre. Só o padre, só o padre, só o padre. Uhum. E não dá conta de tanta coisa. Não dá conta. Como, né? É isso. Também cito a Santa Cruz, né? Que eu não falei de Santa Cruz. A Santa Cruz, ela tá vivendo um momento diferente, né? Que é uma coisa que daqui a alguns dias eu tenho uma reunião lá para avançar nesse processo de reformação, vou dizer assim, ou reforma da comunidade. A capela é muito antiga, tem 100 e trocentos anos. Só que assim, quem dali é parte. Quem dali só não vai à missa e acaba a missa vai embora. Isso a gente ainda tem dificuldade, né? Então a Santa Cruz ela passa por esse momento lindo, que é a da afluência de fiéis. Ela virou um xodózinho da cidade. Virou um xodózinho. Mas ela precisa da comunidade ainda, né? Ela não tem formado ainda, né? Não. Porque ela foi uma capela quase particular durante quase 100 anos, né? Ficou muito tempo fechada. Também, né? Então a gente deu vida. Foi bonito que o Espírito Santo ajudou muito ali tenho que citar, não é porque estou na sua presença, mas o grupo de oração também deu um gás de uma atividade semanal ali, né? Temos 2 grupos de oração naquela capela. É bem interessante. Eu falei sem parar. Não, estamos falando, padre. A gente tá aqui, tá tranquilo. Pode ficar tranquilo. O que mais? Né? Mas você falou da Santa Cruz mesmo, é o nosso xodó, né? Mas o senhor falando assim da parte de... Vou beber a fé agora. De transição e tudo mais. Eu até entendo, porque eu, por exemplo, participo da Paróquia Santa Luzia, mas o grupo de oração é na Santa Cruz. Então, você acaba não sendo tão comunidade, né? Mas eu comento... Existe um público ali em volta daquela capela. Existe. E existe os que participam por adesão. Cito isso muito também em muitos lugares que eu vou. O documento Catequese Renovada, que é velho para mim, imagine para ela, né? Ele foi publicado em 1983. Ele já fala que as pessoas participam de paróquia ou por território ou por adesão. Tenho feito um mapa que está no meu celular a partir dos dizimistas. Nós temos muitos dizimistas que moram em Mauá. Ou seja, que participam da matriz, mas moram em Mauá. Nossa. Capiburgo, Rio Grande, o Parque Andrense. Existem as suas paróquias mais próximas das suas casas. Suzano. Tem gente de Suzano que vem na São José e tem participação. Então a pessoa quer estar ali. É mais próxima à casa dela, mas ela quer estar ali. Então, essas paróquias mais de matriz, mais antigas, elas vão ter muito paroquiano de adesão. Mas a São José, ela tem uma especificidade que ela tem uma população grande também que mora ali. A sua de 27 mil pessoas é um quarto da população de Ribeirão, praticamente. É um quarto, exatamente. Eu não vou ter na memória todas as populações das paróquias, mas parece que Santana tinha 20 mil habitantes, a Nossa Senhora de Fátima seria 23, 24 mil, São Judas do Caçula 8.600 e a Santa Luzia 32. Isso é uma vaga recordação. A Santa Luzia o território dela são 43 km². O território da São José são, acho que, nossa, a memória, mas é muito dado e muito número, né? Mas são... Eu não tinha lembrado de ninguém. Só tinha lembrado. Território da São José, acho que são 20 km², uma coisa assim. Mas são territórios muito grandes, né? Extensos. Então isso afeta bastante. É o que eu comentei. A minha antiga paróquia era a paróquia mais densamente povoada da diocese. Nossa. Ela tinha 2,5 km quadrados com 50 mil habitantes. Nossa. Aqui eu tenho, como eu falei, acho que 20 quilômetros com 27 mil habitantes. Caramba, Diadema, é muito povoado, muito, muito denso. É bem diferente. Tem capela perto da minha casa? Não, é só a matriz. Não, Onde você mora?
Na Vila Aurora. Você é minha paroquiana? Deveria ser. É interessante. Aí a gente pega que, como eu comentei, Ribeirão não teve um trabalho tão grande de grupo de rua, de SEBs. Aí não se criou tanta capela. Eu noto que a Vila Aurora, ela tem uma necessidade de alguma coisa ali mais perto. Realmente. Só que hoje, exatamente hoje, é impossível criar alguma coisa ali. E a razão é muito simples. Nós não temos um movimento de pessoas que busque isso ali. Quando o povo busca, é mais fácil. Porque o povo, eu acompanhei isso lá na Vila Conde, em Rio Grande, está acontecendo. Tem uma comunidade nascendo ali, a comunidade da Nossa Senhora do Rosário. Mas o povo está caminhando, o padre ajuda e tal e tal. Não é simples criar comunidade, porque você tem que ter um terreno, tem que ter a capela, tem que ter o padre que ajude, então é uma coisa... Não é... Mas hoje a igreja está se comportando de uma maneira diferente até, porque é a ideia de rede de comunidades, comunidade de comunidades. Então hoje a ideia é a setorização. Está nascendo um setor missionário na Vila Aurora, só que é uma coisa ainda muito... Eu não diria distante, mas é uma coisa muito incipiente, muito no início. Que se a coisa engrenar, dá muito certo. Faço um comentário. Eu amo muito, infelizmente nenhuma paróquia ainda conseguiu me dar essa vazão total. Em Diadema fizemos muita coisa legal, mas eu gosto muito da ideia da célula católica de evangelização. Em Diadema nós tentamos, só que Diadema eu partilho aqui, muitos vão ver e não é mistério. A célula católica, ela é próxima um pouco do estilo carismático. Em Diadema não funcionou. Por quê? O povo que participava, estão grupos incríveis, a gente chama setor missionário. As missas eram maravilhosas. Eles precisam de uma coisa para ler. Sabe o estilo encontrinho da campanha da fraternidade, novena de Natal? Sim. Isso funcionou em Diadema. A célula católica de evangelização mais puxada para uma coisa carismática não funcionou. Tentamos, mas não funcionou. Porque as pessoas que participavam, elas precisam da leitura. A historinha da vida, a coisa. Em Diadema se desenvolveu, eu brinco que era um gosto muito grande ver aquilo, grupos de senhoras idosas que faziam o encontro delas sexta-feira, quarta-feira, 3 da tarde. Para partilha, mas as filhas vinham me dizer que eram senhoras que estavam beirando depressão, que estavam trancadas em casa, e que aí elas se juntavam e iam lá rezar, levar bolo, tudo. Chá vira um chá da tarde, né? Isso. Então assim, a característica de lá foi essa. Aqui em Ribeirão é aquela. Tenho desejo tenho isso no meu germe, só que é aquela, eu preciso organizar as comunidades primeiro. E essa é exatamente. Essa é a prioridade. Mas eu digo, na estrutura da São José, eu diria que não passa. Porque eu tenho teóricos 6 anos, 5,5, porque já passou meio. Eu aprendi também que eu tenho um prazo temporal. Então hoje eu tô assim, o que é que dá para fazer? É isso. Então a gente está desenvolvendo, estamos trabalhando, temos projetos, os grupos ajudam muito. Mas é aquela, eu não vou dar passos maiores que a perna, que depois fica só pra mim, né? Não, daqui a pouco ele tá consertando o bispo. Eu tenho preciso de projeto você aqui. em outro canto. Eu tenho um projetinho aqui. Eu preciso de uma ajuda. Tem que comentar. Exatamente. Não sei, mas espero ficar um tempo aqui em São José. Eu brinco, eu nunca vivi um período de 6 anos. É isso que eu ia comentar agora. Porque 2 na primeira, 4 na segunda, nunca vivi um 4 período que completo. não foram 4 porque pegou a pandemia, né? Exato, exato. Né? Pegou a pandemia. Provavelmente se não tivesse pandemia tinha sido só 2. Só 2 que ia pra outro lugar. Só Deus sabe, né? E aonde tem um lugar pra separar, criar uma nova paróquia, alguma coisa, chama o Padre Hamilton. Eu ajudei mais outras paróquias. Dom Pedro, eu acho que não vai acontecer mais, Dom Pedro. Eu ajudei mais 2 paróquias. E hoje é aquela, para criar paróquia precisa de padre. Nós não temos hoje padre sobrando. Tem lugar que precisaria de mais padre. Mais né? padres ainda, né? Mas é uma situação bem complexa. E é o que eu percebo hoje na São José. As realidades são essas, tal. Padre, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa. Por que trouxeram... tem 2 padres na matriz? Porque não é a primeira vez. Não. Então por quê?
Porque é assim, a matriz de São José, a matriz e as suas comunidades. Então eu vou falar, a paróquia São José, Sim. ela tem uma junção de 2 fatores de grande demanda. A matriz tem uma grande demanda e ela tem as capelas. O primeiro mês que eu fiquei sozinho aqui, eu sobrevivi, mas eu estava esgotado. É a única que tem missa todos os dias, Ela né? tem missa todo dia, tem confissão quase todo dia e muita confissão. Eu atendi até agora, de janeiro a junho, mais do que eu atendi em todos os outros anos. Eu anoto os sacramentos que eu faço. Eu já atendi esse ano mais de 1000 confissões. O ano que foi recorde foi 800. Ou seja, em Novo cinco prêmio. E estamos meses, em junho. vai bater E 2 tem um mil. padre me ajudando. Isso é só a sua, Só fora as as minhas. confissões do Padre George. Fora ainda. as confissões do Padre Jorge. É porque Então, todo a mundo vai ali. matriz ela tem uma demanda muito alta. E as capelas também. Então, assim, um padre daria conta da matriz? Sim, até ele ir pro SAMU e pra UPA. Dali pro cemitério São José, outro São José. Porque, assim, é um pouco diferente das outras paróquias da cidade. Sim. Por exemplo, Santana tem uma demanda alta? Sim. Tem as capelas? Sim. Mas é uma demanda que ela é um pouco menor do que a matriz. É, porque ela não tem a missa Santa todos Luzia os dias, tem né? muitas capelas. Padre Clemilson tem muito trabalho, vai muita gente, tudo. É a paróquia mais populosa. Mas a demanda é diferente, né? Nossa Senhora de Fátima é outra demanda. São Judas é uma outra demanda. E assim vai, né? Então a matriz ela precisa de 2 padres. Eu faço um comentário que eu acho que toda paróquia precisaria de 2 padres. Por quê? Eu passei em Diadema 4 anos sem tirar férias. E E é é uma profissão necessário. como qualquer outra. E é necessário, né? Eu fui pela necessidade, mas não dá certo. Você fica muito estressado, a cabeça fica ruim. Então e tem hoje, por exemplo, eu e Padre Jorge. Teve uma situação semana passada na matriz que ela me deixou tão abalado que eu falei, Padre Jorge, ele ia rezar a missa. Padre Jorge, eu preciso andar de carro. Eu vou sair um pouco para andar de carro. E fui dar uma volta na Tibiriçá, assim, fui respirar, fui espairecer, porque tinha uma situação que eu iria ter não vou dizer ter um treco, mas eu ia ter um negócio ali de... Não foi uma situação de raiva, mas foi uma situação de exigência. E isso são coisas que ninguém pensa. Partilho, né? Momento de desabafo, tudo, né? O povo desabafa com a gente pode desabafar também. Amo o que faço, incentivo jovens que sejam padres, bons padres que vão colaborar com o reino. Mas muitas vezes as pessoas elas não filtram o que elas falam pra gente. Elas jogam, padre, é isso, é aquilo, no sentido de está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Esquece que é um ser humano também que tem... Exatamente. A nós, as secretárias, o povo que trabalha nas festas. Quanta gente mal educada não vai nas quermesses, não é verdade? Muitas. Dá vontade de não dar as coisas pra pessoa. Mas nós somos pessoas de Deus, né? Que queremos bem. Não, mas é verdade mesmo, que muitas vezes esquece que é um ser humano. É um padre que tem o seu chamado, tem o seu dom, mas é um ser humano. É um ser humano uma que profissão como tem qualquer dor, outra. Eu diria uma vocação. É uma vocação. Mas é porque as pessoas colocam isso como se fosse uma E aí eu obrigação. faço um comentário. Aí eu entro num outro ponto que eu fiz na matriz. Eu já tinha vontade de fazer isso em Diadema. Rolou até um certo ponto, mas depois não foi pra frente. Mas em São José eu pus outra perspectiva. Em Diadema eu tive um problema uma vez que foi assim, eu percebi que a comunidade estava tão assim aérea diante da fé que eu falei, gente, eu preciso fazer tipo um retirão com esse povo. Ainda era pandemia, 2021. Inventei um retiro numa escola, fui atrás da escola, tudo chamou Cordes, vinculado ao Coração de Jesus. E a gente falou, foi muito lindo. E a minha ideia era ter momentos a cada mês. Só que aí o povo foi desnorteando. Em São José, eu criei eu chamo de retiro mensal. Fizemos 2 já, e tem sido muito bom. Nesse, eu não pus expectativa de falar, olha, tem que encher a igreja. Gostaria, seria incrível. Mas eu não pus expectativa. Por que também?
A São José tem uma coisa incrível, dou todo parabéns para os padres escalabrinianos, para os leigos que fizeram isso, o curso de teologia. Então, na São José, o meu problema não é tanto não saber a fé, mas a gente percebe que todos nós estamos um pouco desorientados na fé. Eu chamei esse retiro prumo. Prumo é aquilo que você põe na parede para ver se ela tá torta ou se tá direita. Se ela tiver torta, precisa ajeitar, derrubar e fazer de novo, ou outra solução que os pedreiros vão dizer. Mas na fé, eu preciso de uma fé aprumada. Às vezes a gente quer a fé toda desengonçada, toda do nosso jeito. Sou padre há 7 anos, sou cristão há 35. Tem coisa que eu preciso mudar, que eu não estou vivendo ainda como Jesus gostaria que eu vivesse. Eu falo isso como pai, e tem leigo que não assume isso. Assume isso, verdade. Eu sou fantástico, minha fé é incrível, mas vai em outras coisas que não deve fazer, vive uma fé toda doida, não sabe os conteúdos da fé, não reza, não medita. Então, o retiro mensal é algo muito simples. A gente se reúne às 5 horas da tarde, fazemos um Alexio Divina. Simples, pegamos um texto do Evangelho, eu dou uma palavrinha, ou de uma leitura, dou uma palavrinha, e aí eu joguei o povo numa coisa que eu sabia que ia dar certo, mas que muita gente nunca tinha feito. Uma adoração ao Santíssimo quase silenciosa. Contemplativa. Contemplativa. A gente dá um roteiro para a pessoa, para ela meditar, ela e Jesus. E aí ela vai meditando, rezando, põe um cantinho gregoriano ali só para o barulho do trem não entrar na igreja com tanta veemência. Mas é incrível. E aí no final a gente faz um pequeno compromisso, acende uma vela no Círio Pascal e põe em frente ao altar. Aí essa vela fica até a missa das 19 horas. O modelo foi feito assim. É bom mudar, porque senão a mesma coisa todo mês enjoa. Mas tem sido é algo muito despretensioso, que quem tem participado tem subido aos céus, porque é um encontro com Jesus, né? Eu ponho umas perguntas meio provocativas lá, né? É como um retiro mesmo. Mas pra pessoa pensar também, procurar ir atrás, porque senão fica E aí eu comento algo que pra mim é muito forte. Eu não estou preocupado se você decorou tudo da fé, se você sabe o catecismo de cor. Eu não sei, eu já li ele 3 vezes, quero ler mais. Eu não sei. A Bíblia, eu não sei a Bíblia de cor, mas é aquela, pense a sua fé. No seminário, nem deu tempo de falar tanto do seminário, né? Quando a pandemia obrigou a gente a ficar em casa e eu tinha que dar conta de 20 jovens em idades de juventude. Seu reitor é o responsável pelo seminário. Eu diria que eu aproximaria isso da função do diretor. O diretor. Porque tem os professores na faculdade, a gente coordena a casa e coordena o fluxo da formação. Mas quando eu era reitor e tive que fazer isso, eu criei um projeto chamado Pensando a Fé. Eu punho seminaristas para apresentar um trabalho e debater sobre algumas questões. Para mim isso é muito mais legal do que eu falar, Júlia, é isso, engula isso. Eu não gosto disso, eu abomino isso. Então eu acho que a fé precisa ser refletida. E eu chego numa conclusão, porque senão daqui a pouco vem o olheiro do Vaticano e fala assim, esse pá tá falando heresia, deixa eu tirar ele daqui. Se você refletir com os instrumentais corretos, você chega no que a doutrina fala. Eu não tenho medo de que a pessoa fale assim, se a pessoa estudar, ela não vai chegar a uma outra conclusão. Pelo contrário, se ela estudar com os referenciais corretos, ela vai chegar ao que a igreja pensou. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, muitos teólogos, eles tiveram uma cabeça muito boa que deram um caminho para a gente pensar. Então eu não tenho medo que você pense a sua fé. Se você pensar a sua fé e concluir concluir aquilo mesmo, pode vir quem vier, não vai te derrubar. Então eu acho muito mais legal. Isso que a gente está fazendo espiritualmente falando, é isso. E eu jogo a pessoa, conversa com Jesus. É mais importante do que eu ficar falando 3 horas para você uma coisa e você não ter. E é legal, eu dei formação para catequistas essa semana. A fé tem duas anteninhas, né? A racionalidade e o sentimento. Tem gente que quer ir só para racionalidade na fé. Você vai ter pessoas soberbas, sabichonas,
mas que não consegue conversar com o outro. E o exagero sentimental são pessoas que choram, se acabam, tudo, mas vamos fazer um esforcinho para viver a fé, um plus a mais, um passo necessário? Ah, não, eu não quero, eu não gosto. Estou descobrindo a cada dia que passa, tem coisa que eu não gosto, mas que eu preciso fazer. Pro meu bem. E é isso. Eu acho que isso falta mesmo, sabia, padre? No sentido de as pessoas vão pra formação e aí fica falando, mas e o espiritual da pessoa? E aí as pessoas, todo mundo sabe falar sobre, mas e sentir? E aí vem um negócio que pra mim é muito terrível. Espiritual. A gente se baseia muito em estereótipo. O que é uma pessoa com um bom espiritual? Quem faz assim? Tem tanta gente que faz assim e é o demônio na face da terra? Então. Exato. A gente quer enxergar, né? Algo que não se enxerga, né? Eu refleti isso também com uma pessoa essa semana. Eu acho que nós, cristãos do nosso tempo, nós temos que ter consciência das nossas fragilidades. Não é se entregar a elas, mas é saber, eu tenho dificuldades, todo mundo tem dificuldades. E aceitar, né? Aceitar para modificar. Sem eu ter consciência de quem eu sou, eu nunca vou saber quem eu quero ser. Profundo, hein? O padre tá hoje. Vou beber mais fé. O padre tá. O senhor falou da parte do reitor, do diretor, né? Mas o que especificamente faz o reitor no seminário? Eu faço um comentário. Por um brevíssimo tempo, eu pude ajudar também o grupo que organiza os seminários na nossa província. E fiz curso também, uma pós-graduação, como os reitores fazem lá na Faculdade Deuniana. A gente conheceu os reitores do Brasil inteiro. Há muitos modelos de reitor, não há um só. Então o reitor, ele é o responsável principal para que a formação dos futuros padres aconteça a contento. Só que isso vai variar muito de diocese para diocese, e congregações também. Por quê? Há as diretrizes próprias da diocese. Aqui na nossa diocese, Dom Pedro é muito presente nos seminários, sabe o nome de todo mundo, conhece as etapas onde está. Algumas realidades do Brasil são diferentes. Há seminários gigantes com 50 seminaristas, há seminários minúsculos com 5. Então é muito plural, é muito heterogêneo. Mas o reitor é aquele que vai organizar a formação da sua etapa ou dos formandos que lhes são confiados. Há dioceses que as casas são separadas, como é a nossa. Eu fui reitor da filosofia. Há dioceses que o seminário é junto, filosofia e teologia. E conforme isso, vai variando também o jeito desse reitor. Alguns vão estar mais presentes na área acadêmica, outros não. Então ele organiza o dia a dia do seminário e acompanha os seminaristas. De forma muito simples é isso. Dia a dia do seminário e acompanha os seminaristas para que eles consigam fazer o seu discernimento vocacional. Algo que a gente tem que ter muita consciência é que quem entra no seminário não está obrigado a virar padre. Desejamos, seria bom, a igreja está precisando, mas seria uma maldade obrigar uma pessoa a ser padre. Você pode obrigar alguém a casar? Não pode. Também não pode obrigar alguém a ser padre. Porque volta aquela questão que eu falei, racionalidade e sentimento. Você obrigou por aqui, mas isso aqui vai estar pulsando e vai dar um problema uma hora. Então esse discernimento é muito interessante. Eu brinco, agora que eu sou reitor já substituído, eu posso dizer, né? Já disse para alguns. A primeira vez que um formando vinha conversar comigo que ia embora, eu sempre dizia, não, você não vai. Porque poderia ser uma coisa de veneta, falo veneta como se todo mundo fosse de família nordestina, né? Falo uma coisa de impulso. De impulso da hora. Mas da hora, que às vezes Às vezes a pessoa, que nem na faculdade, o povo fez faculdade. Não tem um momento que você tá feliz, passou, o primeiro semestre é lindo, aí chega no segundo você quer desistir do curso. Não quero mais isso. Todo mundo passou por fazer. Eu falei que eu mesmo passei por uma fase que eu falei, Jesus me segura, porque eu tô só Jesus mesmo. Então, o reitor eu brincava, mas é real e era sério.
Eu nunca deixei nenhum formando sair na primeira vez, a não ser que ele insistisse muito, e eu não tenho como segurar uma pessoa adulta no seminário, né? Mas eu nunca deixava. E muitos agradeceram depois por isso. Porque era um impulso, era fraqueza, era debilidade. Então, sempre os motivei a continuar. Agora, quando eu percebia que era uma coisa muito consistente, depois de 5 conversas, 6 conversas, a pessoa não estava mais com a cabeça ali, a cabeça já estava fora. Aí eu autorizei. Eu comunicava o bispo, porque eu não posso. Comunicava o bispo, olha, fulano está pedindo para ir embora. Aí o bispo falava, peça para ele fazer a carta. Aí a pessoa fazia. Então era isso. A gente ajuda um discernimento. Há pessoas que eu dizia, você tem vocação. Acolha o seu desejo de ir embora, porque é seu desejo. Eu não concordo, mas se você quiser ir embora, nós não podemos te segurar. Acredito que você tem vocação. E há alguns que não tinham uma vocação mesmo, que a gente respeitou e reza para que Deus ajude nos caminhos que a pessoa vive. Então é uma situação muito, muito complexa. É uma responsabilidade grande, porque os formandos que a gente orienta, como foi com seus crismandos, são pessoas que depois vão conduzir paróquias, vão ter funções na igreja. É uma marca que fica na vida da gente eternamente, enquanto a gente viver. Não é algo simples, né? Ele vai... Foi muito bom. O meu reitor foi tal pessoa. Foi muito ruim também, o reitor era tal pessoa. A pessoa. Então. Leva essa marca. Leva. Nossa, não é eu fácil, não quis. Por isso que eu fiquei desesperado e fui pra Aparecida. Gente, eu não quero, mas volta algo que se repetiu como um ciclo. Acho que depois eu vou mandar pro meu psicólogo esse podcast. Porque pode ser uma coisa aqui que esteja saindo coisa que pra terapia seja bom. Tem um ciclo. Eu não quero, mas eu aceito pra não dizer depois, olha, você poderia ter feito e você não fez. Eu não quero, como a São José, eu fiquei 3 segundos lá, eu vou. Ser reitor eu vou, tudo bem, eu vou, vamos fazer experiência. Mas no caso do seminário, eu fico pensando, eu poderia não ter recusado, mas que remorso que eu sentiria se fosse outra pessoa. Essa pessoa não existe, porque não houve isso. Mas que fizesse mal à diocese, fizesse mal aos formandos. Então eu ia me culpar eternamente, né? Então eu fui, e quando eu assentei aqui na São José, que caiu a ficha, fui reitor, fiz o que a igreja queria que eu fizesse. E agora eu voltei ao ser padre normal. Que alívio. Senta o saudade do seminário, como diz a frase do padre Marcelo, saudade sim, tristeza não. Porque também é uma responsabilidade, né? Porque os seminaristas, eles só vão para as paróquias aos finais de semana. Aos finais de semana, exatamente. Então chega na semana... E eu tinha minha paróquia também, né? Com seminaristas. Eu acompanhava seminaristas também na minha paróquia. Então eu ficava com seminarista a semana inteira. 4 anos e meio, eu fiquei a semana inteira com seminaristas. Foi bom, maravilhoso, incrível. Tenho 2 seminaristas aqui na paróquia. Fico feliz, eles, né? A convivência é maravilhosa. Mas é puxado. Eu comentava. Você não tinha descanso de cabeça. Você não tinha um descanso. Que nem nós todos acabando aqui, nós vamos para nossas casas ou fazer outra coisa. Quando eu chegava em casa, que era o seminário, tinha um problema no seminário. E o seminarista estava lá, ele não vai para casa. E às vezes, lá no seminário. Não, Deus me defenda, eles não eram os problemas, mas eles tinham os problemas deles. Como qualquer outro lugar normal. E quem que ouviu os problemas? Eu. Eu lembro quantas vezes que eu fiquei conversando com o seminarista até meia-noite, porque eram conversas que precisavam acontecer, e foi notável que eu gosto de conversar, e foi importante pra eles, e pra mim, e tudo mais, e assim vai. Só que no outro dia eu tinha que acordar às 4h40 da manhã. Teve uma fase que eu fiz uma coisa meia doida, abri uma academia 24 horas lá, e eu tenho um grande problema com exercício. Minha forma física é atlética, né? Todo mundo percebe, mas eu faço exercício físico desde 2010. Muitas fases, saudades do jiu-jitsu, eu amava lutar jiu-jitsu, mas alguns problemas aconteceram, eu tive que parar. Teve uma fase que abri uma academia lá na rua de trás do seminário, eu inventei de ir pra academia às 3h40 da manhã. Nossa! Não tô fazendo nada agora, academia. Mas por quê?
Porque eu ia às 3h40, das 4 às 5, vinha pra casa, tomava banho, 5h40 eu estava celebrando a missa. E dormia da meia-noite às 3. Ah, porque no seminário tem a missa cedo, né? Exato, exato. Eu fui algumas vezes com o padre José Silva. Foi interessante, mas assim, a saúde também nesse fim desse tempo foi terrível. Eu não consegui manter isso. Aí eu fui para entre 5 e 6, num local lá. Hoje, eu tenho que falar que eu faço. Eu fui hoje. Foi né? hoje? Fui hoje. Eu fui bem certinho Fui no visitar. começo do ano. Só que eu estou com a crise de sinusite, que acho que deu um intervalo pela intercessão de vocês, né? É. Mas Oh. eu fiquei um mês que eu não dormia. Como é que eu ia pra academia às 6 da manhã? Impossível. Então, brinco. Eu fui uma vez na semana passada e consegui ir hoje, porque eu dormi hoje. Essa noite eu dormi. Todos os remédios possíveis de sinusite o povo tá me indicando. Mas é algo muito desafiador. E aí volta essa questão, né? Há uma humanidade das pessoas, do padre também, que precisa ser considerada. Eu ainda tenho um critério. Por que eu vou tão cedo? 6 da manhã, quase ninguém vai me procurar para resolver nada. Agora, se... Esperemos que não, né? Não. Agora, 2 horas da tarde, o padre não está. Pode ser que eu esteja conversando com o bispo. As pessoas, muitas, não entendem. Não vão entender. Não entendem. Além de, às vezes, encontrar na academia, querer parar, conversar, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa. Onde eu vou é interessante. Metade do povo é da Scalabrini, né? Vai lá. Mas cada um tá focado na sua coisa. Que bom. Eu brinco, não sei a sua idade direito, mas eu vou dizer, né? Eu me matriculei quando eu cheguei aqui em Ribeirão numa rede. Eu não dei conta de ir lá. Eu fui um dia. Eu vou fazer o comentário que o povo brinca nos TikToks. Cheio de Enzos. Fica lá no espelho. Não é padre. Exatamente. Não é? Eu não vou pra isso. Então tá. Não fica Não, é porque Tem outra dimensão na minha vida. Então, assim, lá onde eu vou é legal. É senhorinho, pessoas de meia idade. Tem pessoas jovens também, mas pessoas muito legais. Que vão lá, pra distrair, estão cuidando da fazer sua vida. Isso aqui, Não é legal cuidar da própria vida? Isso é muito importante. Aí eu fiquei feliz lá. Se não fosse a sinusite, acho que eu estaria uns 10 quilos mais magro, Deus queira, né? Mas estamos vivendo, isso já é um grande passo. Amém. Que legal, padre, né? Eu conhecer um pouco da sua história, da sua vida aí, por onde o senhor passou. O senhor falou 7 anos de padre, pra mim era mais tempo. Né? Eu tô acabado, né? Não. Não, padre, o senhor parece mais novo do que Não, porque nós nos encontramos. Eu não falei quando eu nasci, 35. Ela é boa de conta, ela é das exatas. Não. Você falou que tem 30. Não, isso não. 35 de 28 cristão. mais 7, 35 de cristão. Cristão. E é uma pessoa que pega as informações. Que de conta. Não, de conta não, padre, não conta comigo. Né, mas Pronto. porque nós nos encontramos lá em 2013, mas eu nem lembrava que era 2013, pensei que era até antes, né? É uma coisa que é interessante, eu guardo muita data, muita coisa. Acho que desceu pra barriga essas informações. Ai, meu Deus. Mas, padre, né, agradecer ao senhor aí, né, por hoje estar aqui com a gente, né, Gil? A pedidos aí, trouxemos o padre Hamilton, hein, ó. Então, pronto, pode descansar, né? Não, vamos ter que fazer a parte 2, que eu sei que tem bastante história ainda aí. Pronto. Então, vamos ter que fazer a parte 2 aí, né, mas agradecer ao senhor pela presença aqui hoje, por ter partilhado um pouco com a gente, né, sobre sua vida, sua história. Pra gente é muito importante, que enriquece aqui. Falta o padre Jorge e o padre Eliano agora. Pronto, já tem uma novena pra fazer por eles. A gente vai marcar com eles. Mas agradecer de verdade, né, de coração, o senhor, por ter vindo aqui hoje, bater esse papo com a gente, contar um pouco da sua história. Né, arrumar um tempo na agenda, importante. Tempo na agenda. Sim. Porque logo que eu fui falar com o padre, ele estava indo para Rio Grande, Isso, fazer a parte dele. Espera eu voltar. Eu falei, não, espera. Eu mandava um WhatsApp, padre, não sei o que lá. Não, é que agora tá. Quase assim, eu tava igual o burrinho do Shrek. E foi na rua. Nós fechamos a data num dia que nos encontramos na rua, em alguma coisa que o seu padre precisa fechar. Daí o senhor olhou e falou, não, dia 27 eu não tenho. Então vamos fazer. Eu falava, e aí, Binha? Não, Júlia, ele tem coisa. Mas e aí? Júlia, calma. É assim que ele falava. Parecia o burrinho do Shrek. Daí eu tinha que ser o burrinho do Shrek com o senhor. Eu ficava falando assim. Né? Mas agradecer de coração, né, a sua disponibilidade de estar aqui nessa noite com a gente, partilhando. Né? Agradecer ao senhor pelo que o senhor está fazendo na Matriz. A gente sabe que é algo a se enfrentar, não é fácil, né? Não, quando o bispo me pediu, eu fiquei
muito, assim, por fora é uma matriz, há 100 e tantos anos. Ele me falou, olha, entrega para São José. São José é o padroeiro da igreja. Eu falo com muita sinceridade, não conheço São José como muita gente conhece. Tanta gente conhece melhor do que eu, mas estou conhecendo. E tem sido uma experiência boa. Tem momento que eu chego e falo com ele, olha, São José, por favor. Ajuda. Ele, Ajuda ele ali, ó. São José. Eu vou fingir que eu não tô vendo. ele vem assim. Ele tá só de olho, assim, ó. Né? Mas agradecer ao Senhor de coração aí por essa presença aqui hoje com a gente, né? E eu pedi uma oração. Com certeza, Não é? uma Certo. bênção, né? Pra quem tá ouvindo, quem tá nos assistindo, para esse estúdio, para esse podcast que tem alcançado tantas famílias, tantas vidas, né? Eu sei que há um podcast que ele não é ao vivo, mas eu fico tranquilo de dizer isso. Hoje nós estamos vivendo o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que é uma devoção muito bonita, muito antiga, e que é para muitos cristãos uma força muito grande. Então, por ela, né, no sentido de que ela nos ajude, seja o nosso socorro nas horas das dificuldades, vamos pedir que Maria interceda por nossa vida, pela evangelização nesses meios digitais que são tão necessários, que a gente consiga pedir à igreja mais operários, também rezar por todas as nossas comunidades. Que, por intercessão de Maria Santíssima, Virgem do Perpétuo Socorro, desça sobre todos os que estão participando, que vão ver depois, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É isso. Muito obrigada, Padre. Gratidão, né? Queremos agradecer você que nos assistiu esse tempo todo, né? Que nos ajude divulgando, nos ajude partilhando, né? Nos sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal aí do YouTube, né, Gil? É isso aí, compartilhem o link, lembrem que ontem tivemos podcast, anteontem tivemos, ontem, hoje e amanhã também, então essa semana vai ser uma semana aí relâmpago, e a gente agradece muito quem tá nos acompanhando, quem nos encontra, quem tem ideia, quem fala, quem quer ver, né? Manda pra gente no Instagram quem vocês querem ver aqui. Não vai falar um cara de outro lugar aí que a gente não consegue trazer, né? Tem umas pessoas pedindo da nossa realidade. Padre Marcelo. Padre Marcelo, Frei Gilson, a gente não consegue aí não, gente. Ajuda. Vamos tentar. Vamos tentar, né? Mas a gente precisa saber quem vocês querem ver aqui também, conhecer a história. O Padre Hamilton era muito pedido, a gente conseguiu, graças a Deus, trazer ele. Então, muito obrigada a quem nos acompanha. Nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, @podcast Gente de Fé, nosso TikTok, @podcast Gente de Fé, e no YouTube, @podcast Gente de Fé também, mas dá pra procurar lá de outras formas, ou pegando o link lá na bio do nosso Instagram. Nos nossos Instagrams tem o nome lá do podcast, você encontra bem facinho, tá? É isso aí, agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Livraria Católica Nossa Senhora das Graças, Goel, do nosso irmão Alan, do Cezinha, né, que tem a estamparia, o estúdio Nossa Cidade, Márcio, mais uma vez gratidão, né, por esse estúdio tão lindo aqui, Mundo das Capinhas, ali na Galeria Nardelli, vai lá comprar sua capinha de celular, e a Maziarte, com as nossas canecas. Nossas canequinhas. Padre, essa caneca é de presente pro senhor. Obrigado, eu tenho que acabar de beber água. Pro senhor, né, guardar lá de recordação desse... Levar lá aí, em Mesóclise. Vai pensando, né? Agradecer você que nos acompanhou, que Deus abençoe sua semana, abençoe seu dia. Gratidão por todo o carinho que vocês têm dispensado aqui a gente, né? Todas as mensagens de carinho. Muitas pessoas encontram a gente na rua, você é o menino do podcast, você é o menino do podcast. Vem abraçando, falando, nossa, eu assisto todos os episódios, a gente então, fica muito continuem feliz. assistindo, que isso tem enchido o nosso coração de muita alegria. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Boa noite, gente. Beijo, tchau. Tchau.